Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de fechamento da rentabilidade dos fundos da Empiricus Asset. Hoje a gente vai falar sobre a rentabilidade dos fundos referente ao mês de maio. Maio que foi um mês de reconfiguração no cenário global. A gente teve muito movimento aí desde o começo do mês até a reta final, tanto nos mercados locais como no global, né? A gente vai entrar muito no detalhe agora, né? Falando de como isso impactou os nossos fundos aqui na gestora, falando com o nosso CIO, João Picioni. Tudo bem, João? Tudo bom, Mari? Tudo jóia. João, antes da gente começar a falar sobre o cenário, né, que como eu falei aqui, que movimentou os nossos fundos, as nossas carteiras agora neste último mês, eu quero só reforçar aqui, não sei se vocês separaram, mas eu disse Empiricus Asset, né, a gente está fazendo um rebrand aqui dentro da estrutura da gestora e agora a gente passa até essa nova marca aqui, reforçando, né, o que a gente traz aí de atuação para dentro do mercado, para ficar mais claro também, né, bacana. Sim. Bom, João, então vamos lá, conta pra gente como é que foi do começo ao fim de maio, assim como eu falei, né, foi um mês que a gente foi passando por muitas mudanças, né, em todos Sim. os mercados. Bitcoin novamente aí voltando nas máximas, Ibovespa dando uma movimentada aí com os comunicados, né, das novas taxas, do IOF, mas enfim, né, também o mercado se adequando a essa comunicação. Fala um pouco pra gente como que tá a sua visão com tudo isso. Tá bom. Bom, Mari, o mês de maio foi um mês de recuperação dos mercados globais, né? A gente viu as bolsas internacionais recuperarem o fôlego depois daquele mês de abril atordoante, vamos dizer assim, né? Eu acho que o recuo do Donald Trump e a mudança de postura em relação à questão das tarifas trouxe de volta o apetite a risco dos investidores. A gente viu os investidores voltando a comprar o setor de tecnologia lá fora, alinhado um pouco com os resultados das Big Techs que, mais uma vez, vieram acima das expectativas de mercado. Vimos também o investidor mandar seus recursos para outros ativos, como por exemplo as criptomoedas, para outras geografias. Então, a Europa foi o grande destaque dentre os desenvolvidos, né? O índice alemão subiu aí quase 6% nesse período, andando muito bem, né? Trazendo de volta aquele monte de recurso do europeu que tinha ido para os Estados Unidos. E os emergentes, mais uma vez, vamos dizer, surpreenderam. O Ibovespa ficou nessa corrida, tiveram alguns dias de decepção na reta final do mês, né? O Ibovespa fechou o mês com uma alta de 1,45 só, acabou devolvendo parte dos ganhos ali na reta final, justamente por conta dessa questão do IOF, né? Do anúncio do governo, que ficou naquele, vamos dizer, diz que não me diz, e aquele negócio trouxe algumas complicações para os investidores na reta final do mês, mas de certa forma mostrou que o apetite a risco por, vamos dizer, novas geografias, ele está bastante vivo, né? Então a gente deve continuar vendo esse fluxo ganhando tração em emergentes e outras geografias, mas sem deixar de lado, vamos dizer, o epicentro da tecnologia, que continua sendo os Estados Unidos. Até na carta mensal, assim, eu quis trazer para os leitores essa ideia de que os investidores estão separando as frentes de investimento, né? Deixando bem claro isso. As oportunidades por conta de uma má precificação dos emergentes, vamos dizer, o recurso está indo para a renda variável nessas geografias. Na Europa, um recurso que vai buscar as empresas industriais e setor financeiro com uma bastante intensidade, né, foram destaques aí do mês. E nos Estados Unidos, o foco é tecnologia. Voltando aí para a crista da onda, né? Teve lá o resultado da NVIDIA, mais uma vez Jensen Huang, CEO da NVIDIA, acabou surpreendendo os mercados e mostrando que a NVIDIA ainda tem um caminho bastante interessante pela frente. A negociação do Trump também na Arábia Saudita, e aí também já deixo o convite aqui para o pessoal ler a carta do Tech Select, né, que a gente falou bastante sobre essa questão desse conflito China-Estados Unidos, principalmente sob a ótica de tecnologia, né? Mas essa corrida, esse acordo do Donald Trump na Arábia para
vamos dizer, fechar investimentos em IA, etc., de certa forma, fizeram com que os investidores ficassem muito animados com a retomada dos segmentos semicondutores. Então, a gente viu de novo esse fluxo ganhar atração. E me parece, Mari, assim, eu vou reforçar o que eu tenho falado um pouco aqui nas cartas. Estamos vivendo um grande bull market. Estamos aqui nos primeiros, vamos dizer, bem no começo desse bull market, dessa euforia que vai ganhar tração nos próximos meses. Tá? A situação econômica nos Estados Unidos é boa, a economia americana cresce nesse segundo trimestre, parece que as coisas por lá se acalmaram, as tarifas estão todas postergadas, né? Quer dizer, de certa forma, me parece que os acordos devem sair nas próximas semanas, a gente vai ver mais notícias sobre esse assunto. No quesito emergente, os emergentes vão continuar recebendo fluxo, e aí, por mais que nós aqui tenhamos problemas aí com essa questão do fiscal, essa questão associada às indecisões do governo, me parece que o fluxo ele é mais relevante neste momento, e se a gente pensar, continua aquela velha história, né? As empresas brasileiras estão defasadas em termos de múltiplos, em termos de valuation, ou seja, são atrativas para esse capital que está buscando retorno em excesso. E a Europa está dando passos muito interessantes para estimular a economia, né? Então a Alemanha com um pacote fiscal, política monetária bastante, vamos dizer, estimulante na Europa, e o fluxo de recursos indo para lá. Quando a gente olha para as nossas carteiras, de certa forma, no todo, a gente tentou se posicionar bastante nessa questão do risco do mercado, nesses 3 vetores. Então, você pensar de uma forma geral, em todos os mandatos, a gente tem exposição nesses vetores, Europa, Estados Unidos, tecnologia e emergentes. E na parte de renda fixa, a gente tem se apoiado no que dá muito prêmio aqui dentro de casa, dentro do Brasil. Né? Essa parte de crédito bancário, que para o investidor institucional gera um prêmio em excesso bastante interessante, e também no crédito privado, que tem se desenvolvido com bastante intensidade. Então, assim, mês bastante positivo. O cenário que se avizinha de junho para frente me parece bastante interessante. Confesso que eu estou bastante otimista. Legal, João. E aí, voltando aqui nesse contexto, né, dos acordos ali, né, do Trump com a Arábia Saudita, enfim, né, com Emirados Árabes como um todo ali, e essa intensificação, né, do olhar novamente da parte de tecnologia, além de ter esse movimento, né, do mercado voltando a olhar para as empresas de tecnologias, né, ele sendo estimulado, né, por esses acordos, você percebe isso também como uma forma dos Estados Unidos mostrar ali que além da estabilização da negociação com a China, ele também tem uma outra alternativa. Isso faz com que os investidores percebam uma diluição mais ampla no mercado e faça com que eles invistam mais nessas empresas? Com certeza, Mari. Assim, é uma percepção de uma competição, vamos dizer... Na verdade, é uma percepção de um passo à frente na competição. Uhum. O mercado estava muito preocupado com o passo que a China daria em relação à questão da inteligência artificial e o quanto que a China poderia dominar os demais mercados que não os Estados Unidos por conta das regras impostas pelo governo Biden. Governo Biden, que essas regras vieram se estendendo até o governo Trump agora. E esse acordo que o Trump fecha com o Oriente Médio, no final das contas, abre uma porta muito grande para que as grandes empresas americanas, que são lá as grandes detentoras da tecnologia e que estão à frente mesmo, continuem surfando uma onda bastante positiva. É aquilo, a Nvidia perdeu um pouquinho de espaço, um pouquinho não, bastante espaço na China, mas está ganhando uma outra frente no Oriente Médio, que tende a ser um grande hub para a distribuição da inteligência artificial no globo. Né? Então, é um passo positivo. Eu acho que, de certa forma, a leitura que os investidores estão fazendo olha, puxa, o investimento em IA não vai cessar, muito pelo contrário, ele vai se expandir para além dos Estados Unidos. Então, tem espaço ainda para as empresas entregarem muito retorno.
e do ponto de vista do investidor, para a gente é interessante porque a gente percebe então essas empresas perdendo vínculo político direto ali com essas decisões do governo, né? Então assim, de novo, eles conseguem ter uma diluição global ali do desenvolvimento da tecnologia, não sendo limitada aí essas decisões mais políticas, né? E aí, João, né, como você comentou aqui, o movimento também dos investidores globais indo para ativos que pagam um pouco mais de prêmio, né, ativos mais de risco mesmo, olhando principalmente ali para a parte de criptomoedas e mercados emergentes, a gente viu com isso o dólar perdendo uma certa força, né, mas em contrapartida a gente viu ali o ouro, embora tenha saído no 0 a 0, ele ainda despontando ali como um ativo com alta negociação, né, no ano o nosso fundo de ouro, no ano o ouro está aí valorizando 25%, né? Em dólares, né? Em dólares, perfeito. O nosso fundo de ouro, né, no ano ele tá com 14% aí positivo, mas o ponto aqui é mostrar de novo que o mercado está olhando para essas alternativas, né? Como eu disse, embora tenha saído no 0 a 0 no mês de maio, ele ainda ele continua, né? Ele continua despontando aqui como um ativo de investimento aí com alto poder ali de proteção mesmo da carteira, né? Isso, a ideia da diversificação e, né, enfim, da construção da reserva de valor. Mas o que eu mais gostei nesse mês, Mari, é que o Bitcoin passou a ser visto também como esse ativo de diversificação e de reserva de valor. O que a gente viu ao longo desse último mês foi um interesse renovado dos investidores institucionais que voltaram a colocar dinheiro no principal ETF global, né, o ETF da BlackRock, né, o IBIT. E você percebe algumas casas, inclusive, anunciando pela primeira vez essa alocação. Por exemplo, a Blackstone, que é uma grande gestora global, está com uma posição relevante de Bitcoin dentro da sua carteira, né? Então, assim, é meio que uma quebra de paradigma, inclusive. A gente percebe o institucional ganhando tração e comprando esse risco Bitcoin, mas trazendo para uma carteira de longo prazo, o que é bastante interessante. Vale ter em mente também que o mundo corporativo também está indo nessa direção. Não são poucas as empresas lá fora que estão montando seus caixas em cripto. Meio que em cripto, que eu digo Bitcoin, né? Meio que nessa esteira também vamos dizer, do potencial de diversificação que a cripto pode proporcionar, que o Bitcoin pode proporcionar para os portfólios. Ótimo, então dentro desse contexto, né, como a gente está falando aqui, 2 ativos em 2 pontas distintas, um de proteção e o outro aí mais de pimenta na carteira. Eu acho que é importante a gente olhar, né, não podemos ignorar, mais uma vez, né, que a gente sempre fala que todo mês não podemos ignorar o movimento do mercado, principalmente aí olhando para Bitcoin. Então, aproveitando esse gancho, inclusive, né, que a gente traz aí a contexto da diversificação da carteira, vamos falar da rentabilidade dos fundos de cripto, né? Agora no mês de maio. Então, como você falou, né, o movimento ali do institucional, mais uma vez impulsionando as nossas carteiras, né? Eu digo, o mercado como um todo de cripto, consequentemente as nossas carteiras. Com isso, o nosso fundo de criptomoedas, ele fechou o mês com 12,22% de valorização. No ano, ele ainda está com uma queda ali de 4,78%, mas nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização acima aí dos 28%, quase 29%. Já o nosso fundo Essential Crypto, né, que é voltado ali para investidor geral, ele teve uma rentabilidade no mês de maio de 10,63%. No ano, ele ainda está com uma queda de 5,95%, mas com fortes expectativas aí com esse movimento, né, de melhoria e de conversão da rentabilidade. Falando ainda de mercado internacional, mas agora de renda variável, né, especificamente aqui sobre o nosso fundo de tecnologia, um dos fundos de tecnologia, o Tech Select. O Tech Select, que no mês de maio ele fechou com 5,12% de valorização.
No ano, ele ainda caminha aí com uma performance negativa de 11,17%, mas nos últimos 12 meses ele entregou aí seus 23,36% de valorização. Quer comentar um pouco do que impulsionou a carteira, João? Bom, foi um mês bastante interessante para o Tech Select, né? A gente teve surpresas ali com alguns ativos, por exemplo, o Meta, né, que voltou a andar muito bem, a própria volta, o retorno ali de algumas empresas de semicondutores, como Nvidia e Broadcom, também ajudaram aí na reta final. Vale ter em mente aqui, Mari, que esse é um fundo que tem exposição cambial, então uma parte dessas perdas aqui está bastante atrelada à queda do dólar em relação ao real, né? A gente precisa ter em mente isso quando a gente olha para esses retornos, mas enfim, me parece que, como eu falei, né, o apetite por risco nesse segmento de tecnologia voltou a crescer e a gente deve ver esses portfólios se recuperarem com um pouco até mais de velocidade, tá? Tá, ótimo. Inclusive, né, acho que pelos mesmos fatores aqui, a gente também viu uma valorização da carteira do TechBets, né? É isso aí. Então, o TechBets fechou o mês de maio com 6,85% de valorização. No ano também aí tá com uma performance negativa ainda, né, de 11,80%, mas nos últimos 12 meses ele tá aí com uma performance de 26,95%, né? Super positiva, é interessante essa performance. Bom, e aí também, continuando aqui falando de renda variável, também dentro do macro, vamos falar do WB90, que em breve, inclusive, vai ser só WB Ações Globais, verdade, né? Eu acho que vai ficar mais claro também ali, né, o propósito da carteira, nada vai mudar da estratégia, só o nome mesmo para ficar e mais assertivo. Incorporar duas estratégias que a gente tem na casa, também voltadas para ações internacionais, que tem, assim, o mesmo perfil, né? O Empíricos SP Stocks e o Empíricos Money Rider Ações Dinâmico, né? Então são carteiras que, enfim, já toco faz algum tempo e a gente vai incorporar num único produto para gerar vantagens para o cliente, vantagens inclusive de deixar o fundo mais atrativo em termos de remuneração para o cliente e também em termos de taxa de administração, né? E também para a gente, vamos dizer, otimizar o portfólio, ficar um fundo maior, mais robusto, e isso sempre traz benefícios para o cliente na ponta final. Sim, com o PL maior a gente consegue inclusive trabalhar melhor a carteira, né? Então acho que o benefício é muito claro, assim, e a gente vê refletido inclusive na performance do fundo. E para quem quiser acompanhar as nossas estratégias do ponto de vista aí de incorporação dos fundos, né, o que a gente está olhando ou pretendendo, a gente tem uma parte ali no nosso site www.empiricosasset.com.br, na parte de conteúdos e incorporações, ali a gente tem toda a lista, ali a gente tem a lista completa dos fundos que foram incorporados e dos fundos que a gente está estudando aí para colocar na esteira de incorporação e potencialização aí das carteiras. Bom, agora olhando para a parte de renda fixa, João, renda fixa que a gente teve um mês extremamente positivo, um mês feliz, né, do ponto de vista inclusive de captação, de crescimento aí dos fundos de renda fixa dentro da casa. A gente fechou o mês ali de maio com o nosso fundo caixa, o Cash Yield, com 290 milhões, ele cresceu significativamente esse ano, ele está entregando aí no seu acumulado 104% do CDI, um fundo com uma carteira extremamente conservadora mesmo, né? A ideia dele é inclusive, né, a gente seguir nessa linha de ter algo, né, que entregue um pouquinho mais do que o CDI para o cliente, com uma liquidez ali boa para ele poder trabalhar como um colchão, né, para ele, o famoso colchão de liquidez. Mas é um fundo que, embora, né, tenha todas essas características, é um fundo que está entregando bem, né? Então, assim, né, alguns pontos ali acima do CDI. E a gente, embora tenha fechado o mês de maio com 290 milhões, logo no primeiro dia útil ali do mês, a gente bateu os 300 milhões de PL no fundo, né? Então, a gente vê um movimento, assim, grande dos investidores percebendo ali que nem todo fundo caixa, né, é uma boa opção para a carteira, diferente do Cash Yield aí que, como eu falei, né, nunca passou por nenhum mês negativo e é um fundo aí ótimo para fazer esse tipo de alocação. E ainda dentro da nossa família de renda fixa, eu vou falar agora sobre o nosso fundo Atrium FICFIN, ainda FICFIN, mas em breve, agora a gente já tem uma data.
um FIC-FDIC, né, vira FIC-FDIC ali no dia 24 de junho, e aí vai ter mais um benefício, como a gente já vem falando nas últimas gravações, que ele não vai ter mais come-cotas, né, então vai ser um ponto ainda mais positivo para a alocação nesse fundo. E é muito interessante a gente trazer esse fundo para a conversa, né, não só por causa da performance dele, a baixa volatilidade, quase nula, mas também para falar que a gente está com campanha com esse fundo e ele está dando um ramp-up ali de captação muito interessante, e é um fundo que a gente tem um capacity, então quando ele bater um determinado valor, que é para onde a gente está caminhando, a gente fecha o fundo dado a estrutura dele, que é uma estrutura, como eu falei aqui, de FIC-FDICs. E é um fundo que, embora a gente tenha bastante tempo na casa, né, relativamente bastante tempo, sim, foi um fundo que a gente construiu para um grupo de investidores na época, quando a gente ainda tinha o nosso modelo de wealth aqui dentro da gestora. E a gente optou por, então, no ano passado, abrir esse fundo, né, para o investidor. E a gente optou, então, por abrir esse fundo na plataforma, né? Então, agora a gente começa a pegar tração de fato. João, conta um pouco mais sobre a carteira dele, o porquê que é importante a gente olhar para esse tipo de investimento. O FDIC que, né, voltou para o mainstream total ali da parte de portfólios, assim, conta pra gente o que você está pensando sobre essa estrutura. Mari, essa estrutura... Bom, a classe FDIC é uma das classes que certamente mais vai crescer nos próximos anos, né? Provavelmente a gente vai ver um fluxo de recursos bastante grande para esses instrumentos, que na verdade se tratam aí de fundos estruturados, fundos que têm uma característica, vamos dizer, bastante interessante, que eles, vamos lá, calcada na construção de uma espécie de amortecedor via uma cota subordinada que mitiga riscos da carteira desse ativo para o investidor final, né? Então, os investidores finais que compram cotas sêniores e cotas mezanino acabam ganhando um benefício a mais de proteção do que um fundo de renda fixa tradicional que está sujeito às oscilações do mercado. Esse é um instrumento que, vamos dizer, ele é intrínseco à economia brasileira, né? É um instrumento que, ao longo desses últimos anos, ele ganhou muita atração e ele é responsável, na verdade, por tocar praticamente a economia, tocar as empresas pequenas e médias empresas no país, né? Então, é uma dinâmica muito favorável. O Atrium, ele tem por característica investir em grandes gestoras que cuidam, né, que tem lá nas suas estratégias diversos FDICs nos seus portfólios, e nossa ideia é ficar bem próximo desses grandes gestores para a gente, enfim, nos apropriar, né, gerarmos retornos para os nossos cotistas, eventualmente participar de ofertas em conjunto a esses gestores, enfim, trazer esse tipo de retorno para o investidor final que a gente que a gente mostra aqui na tela, né? Essa que é a ideia. Então, o Atrium é um produto muito interessante para investidores de médio prazo, que desejam ter recursos gerando prêmio em relação ao CDI. E uma coisa sobre o Atrium que eu adoro quando a gente vai explicar ou falar sobre o fundo, né, é que dentro dessa categoria de FDICs, o que a gente encontra principalmente é a economia real, né, João? Então, assim, o tipo de alocação que a gente tem é algo que a gente percebe que movimenta, né, a economia como um todo, e isso traz um contexto, né, particularmente aqui, que eu acho muito interessante, né, quando a gente entende ali a estrutura de um FDIC. Então, o fundo, ele rendeu no último mês 1,31%, né, então 115% do CDI. No ano, né, ele caminha aí para os seus 6,07%, e nos últimos 12 meses, 14,07%. Por último, dentro da estrutura aqui da nossa família de renda fixa, a gente tem o Empíricos Renda Fixa Ativo, que no mês de maio rendeu 1,14%, no ano ele está com um acumulado aí de 5,45% e nos últimos 12 meses 11,87%. Algum comentário adicional sobre a carteira do Atrium Ativo Renda Fixa, João? A gente está trabalhando ela ainda, né? Estamos trabalhando, a ideia é que a gente
reconstrua um pouco do portfólio para gerar um prêmio ainda maior em relação ao CDI que a gente tem aqui nos últimos 12 meses. Então, é um fundo que tem uma liquidez razoável, né? São 5 dias para receber o recurso quando o pedido do resgate. E a ideia é que a gente tenha, assim, algum prêmio em relação ao CDI. Enfim, estou aqui modelando o portfólio junto com a turma de renda fixa para a gente trazer esse retorno em excesso. Ótimo. E aí, falando então em economia, né, local, a gente vai falar agora da parte de renda variável, né? Bom, o nosso fundo de ações locais, o DIP Velho, ele fechou o mês com 5,8%, né, de valorização. No ano, ele está com uma valorização de 17,61%, né, um ótimo ano aí para o DIP Velho. Nos últimos 12 meses, ele está com uma performance de 24,66%. Contra 12% do Ibovespa, né? Perfeito, contra 12,23% do Ibovespa. Então, vou falar também sobre o mês de maio. Então, o mês de maio, como eu disse, 5,8% de valorização contra 1,45% do Ibovespa, né? Então, a gente tem conseguido abrir algum prêmio em relação ao Ibovespa. Acho que a seleção de ações ali dentro tá bem interessante. A gente fez apostas, vamos dizer, grandes em ativos que performaram muito bem, como as ações da Porto, as ações do Mercado Livre esse ano também, que andaram muito bem, e as ações da Embraer, né? E mais recentemente, nessa reta final de maio, nós demos uma leve guinada em direção às empresas cíclicas locais. Então a gente está com algumas posições montadas em empresas mais cíclicas que devem capturar aí o retorno dessa bolsa animada, vamos dizer, daqui para frente. Bom, e para finalizar, vamos falar então da parte de previdência, né? Trazendo primeiro aqui a parte da nossa previdência de cripto, né? O CryptoPrev, que no mês de maio fechou em 6,42% de valorização. Muito bom, muito boa a valorização, inclusive, né? Acho que também reflexo aí de tudo que a gente já comentou aqui hoje. No ano, ela está com uma valorização de 5,03% e nos últimos 12 meses, ainda com uma valorização de 5,58%. Lembrando que é uma carteira aí, de previdência, né, que foca no longuíssimo prazo, certo, João? Já no Atrio Renda Fixa Ativo Prev, a gente teve uma valorização aí no mês de maio de 1,06%. No ano, ele está com uma valorização de 5,46% e nos últimos 12 meses, uma valorização de 9,05%. E por último, a gente tem a carteira do Global Return, que no mês de maio teve uma valorização de 4,31%. No ano, ele sobe 4,45% e nos últimos 12 meses, o Global Return teve aí uma performance de 9,54%. Lembrando, novamente, né, uma carteira aí de longo prazo, pensando em previdência. É uma carteira que a gente gosta, né, bastante, aqui eu particularmente, né, tô aqui dando muita minha opinião hoje, né. É uma carteira aí que prevê uma certa proteção, né, do seu patrimônio em dólar, dado aí que a gente tem uma boa alocação em World 11, né. Então, quando a gente pensa em aposentadoria, em previdência, eu particularmente acho bem importante a gente também ter esse cuidado, né, para realmente ver o patrimônio valorizar. Algum comentário final, João? Não, é só... bom, olhando para frente, eu continuo bastante otimista, assim, reforço. Acho que o mercado está bastante positivo, os investidores estão com apetite e estamos num momento interessante para alocação em risco, né, com essa cabeça aqui. Ótimo. Estamos num momento super interessante para alocação em risco. A gente viu isso refletido nos nossos fundos aqui, tanto, né, de ações locais, como a gente falou, tecnologia e mercado global como um todo, né, retomando aí o momento deles aí, e isso também sendo refletido nos nossos portfólios. Cripto a mesma coisa, mas também assim, a gente percebe que a gente, dentro da estrutura aqui da Empíricos Assets, dos nossos fundos, a gente está conseguindo entregar uma boa diversificação, né, uma boa rentabilidade dentro dos nossos portfólios. Então você consegue sim ter uma carteira ali muito equilibrada com os nossos fundos, pensando em tudo que a gente está entregando e acompanhando de mercado. Pessoal, obrigada por acompanhar a gente mais um mês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, João.